possibilidade de pais, inclusive, serem tóxicos para os seus filhos e muitas vezes não ter autoconsciência. Com certeza, Tiuli, com certeza, infelizmente, nós temos aí um tema que, por não ser falado, muitas pessoas não identificam. Muitas vezes nós não conhecemos coisas, não porque elas não existem, mas porque nós não conseguimos nominá-las, ou seja, dar um nome para identificar e compreender. Se você não der nome para alguma doença, se o médico não diagnosticar, você não vai poder tratar e não vai poder ter algum medicamento ou a terapêutica que for necessário. Então, hoje, pais tóxicos geram filhos frágeis e suicidas. Esse tema é fruto de muitos atendimentos dos quais eu vi isso acontecendo. E quando uma cliente específica, me deu um livro para ler, perguntou se eu já conhecia o tema, eu fui estudar a fundo e vi que na Europa tem grupos de apoio para pais tóxicos. Isso é incrível. Já pensou um grupo de apoio para pais tóxicos? Isso significa que os danos causados por esse tipo de relação é altamente danoso e, infelizmente, progressivo. Pode continuar por vários anos, inclusive seguir na vida adulta de filhos. E aí você vai ver filhos fragilizados e muitas vezes com tendência a suicídio. Por quê? Porque o suicídio é uma tentativa de se livrar da dor. É uma tentativa de se livrar de um incômodo que está perturbando a pessoa. E alguns pais vão falar, mas algum comportamento tóxico, algum comportamento que eu faça pode causar isso? Não necessariamente é uma causa e efeito, mas pode ser parte, infelizmente, inerente dessa tentativa ou do desejo de filhos de cometerem um suicídio, que é uma forma de lidar com a dor, mas principalmente porque já houve uma fragilização no seu eu. Então, para começar, vamos lá. Seria maravilhoso que todos os pais tivessem as características e comportamentos saudáveis esperados. Ou seja, que eles fossem amorosos, acolhedores, pacientes e carinhosos. Porém, infelizmente, essa não é a realidade, da maioria dos pais. Tem muitas pessoas marcadas por relações familiares altamente amorosas. E as pessoas que hoje olharem para esse tema e falar assim, gente, eu não reconheço isso, eu não entendo isso, eu nunca vi essa questão, ou nem imaginava que isso poderia acontecer. Então você é uma pessoa de sorte, agradeça a Deus, porque você não teve esse tipo de relação que com certeza é danosa. À medida que a gente for conversando, as pessoas que tiverem esse tipo de situação, tiverem esse tipo de vivência ou experiência, elas vão falar, meu Deus, está descrevendo a minha vida. Infelizmente, a maioria das vezes que eu falei sobre essa palestra, muitas pessoas se identificaram e vieram conversar comigo, olha, aconteceu exatamente comigo, das características dos pais tóxicos, meus pais têm 11 características, eu vou falar de 10, mas eles falam, tem 11, tem 12, e infelizmente são questões que marcam muito. Mas eu quero trazer a ressalva de que pais e mães também são seres humanos, e como seres humanos, eles carregam suas feridas emocionais. Uma coisa que a gente tem que compreender é que esses pais, eles não escolheram ser tóxicos. Eles não acordaram um dia e falaram assim, eu vou ser tóxico para o meu filho. Pelo contrário, eles não se perceberam tóxicos. Eles começaram a ser como a continuidade daquilo que lhes aconteceram. Se você prestar atenção, todo pai tóxico tem uma história também de intoxicação com os seus próprios pais. Se a gente começar a olhar e perguntar como foi a sua relação com os seus pais, você vai ver que o nível, a intensidade de intoxicação de cada um foi diferente. Por isso também essa repetição será diferente. Porém, a gente tem que frisar isso. Olha, são seres humanos, são pessoas, inclusive, tratáveis. Eu espero que uma das consequências dessa palestra seja alertar que esses pais podem se tratar. Eles podem ter uma relação de amor, de afeto e uma relação saudável com seus filhos. Para além das feridas, nós temos a cura. Mas a cura, como eu falei aqui, vai implicar em você reconhecer a doença. Quem não sabe a doença que tem, não sabe qual remédio usar, não é verdade? Então, pais e mães, como seres humanos, carregam suas feridas emocionais que refletem em seus comportamentos com os filhos. Infelizmente, quantos pais vêm de relações abusivas, violentas, agressivas, tanto verbal quanto física e até mesmo sexual?
Como foi falado aqui durante todo o dia, nós estamos aí nesse dia do combate à violência, abuso, exploração sexual infanto-juvenil. Quantas pessoas passaram por essa situação e nunca falaram nada? Estão guardando isso dentro de si. Muitas vezes não trabalhando isso, até repetem essa questão. Então hoje, com certeza, é um alerta para todos nós. Todos nós que já ouvimos, já vimos ou até mesmo vivenciamos relatos de abuso, de violência, de exploração sexual. Essa quebra de tabu, como eu falei, hoje é um dia emblemático. Uma rede de televisão se propôs a fazer toda uma programação para poder ensinar sobre isso, para poder orientar sobre isso. Eu tenho certeza que você nunca viu isso. Você nunca viu uma programação tão dedicada a um assunto tão específico e tão tabu. Então, por isso, aproveite essa oportunidade, realmente interaja, entre em contato, pergunte. Tenho certeza que se não tiver como respondermos agora, nós vamos responder depois. Entre em contato para pedir ajuda, nós estaremos com certeza à sua disposição. Uma das questões aqui que nós vamos falar, heranças malditas, caso não encontrem palavras, nunca serão superadas. Essas vivências, essas experiências de dor, de violência, de abuso, são, infelizmente, heranças. Algumas pessoas têm heranças de riquezas, algumas pessoas têm heranças de coisas boas, tem pessoas que vão ter heranças de grandes baús das memórias boas. Você vai abrir, você vai lembrar de coisas contentes, alegres, mas infelizmente tem pessoas que vão carregar grandes memórias, heranças de tristeza, de violência. E muitas vezes elas terão que fazer uma escolha. Elas terão que fazer uma escolha, o que farão com essas memórias? Elas usarão isso como um antídoto, ou seja, olha, aconteceu isso na história do meu pai, aconteceu isso comigo, meu pai e minha mãe fizeram isso comigo, eu não aceitarei fazer isso com os meus filhos. Olha, isso é uma ótima decisão, uma decisão de pessoas saudáveis, uma decisão de pessoas que querem ver algo diferente em suas vidas. Ao passo que vão ter pessoas que elas nem vão pensar sobre isso. À medida que elas foram feridas, elas vão se propor a ferir e pior, às vezes sem perceber. Acho que, às vezes, o pior do que você ferir alguém é você ferir sem perceber. Por quê? Porque você não vai parar. Porque para você não é uma ferida. Para você não está fazendo mais nada do que, às vezes, até tentando ajudar. Então, hoje, observe, se pergunte, se autoanálise, né? Faça a sua autoanálise e pergunte, será que eu estou carregando heranças malditas? Ou seja, eu nunca falei sobre elas? Eu nunca tratei delas? E aí tem 2 provérbios que eu acho fantástico. A Bíblia tem palavras para todo mundo e você mesmo que não creia, não seja alguém de uma fé específica, você pode aprender com tudo que tem conhecimento e sabedoria. Tem um provérbio que fala assim, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Quantas pessoas eles tiveram palavras somente de baixa autoestima, você não presta, você é burro, você não presta atenção nas coisas, mas que menino mais sem educação, que menino feio, nossa, você é feio, isso é ridículo. Ou seja, palavras que denigrem, palavras que trazem uma autoimagem distorcida e até mesmo violenta a alma e o coração e fica registros nas memórias. Então, o que você fala hoje é de fato o que você quer falar ou é uma reprodução daquilo que você só ouviu sua mãe falando, seu pai falando? Quantas vezes eu atendi pessoas na clínica, no consultório, onde elas falavam que, olha, Misael, eu não queria falar assim com meu filho, eu não queria falar assim com a minha filha, mas quando eu percebo, quando eu me dou conta, eu já falei. Eu já falei e eu não queria ter falado. E aí, quando você vai ver, onde você ouviu essas palavras? Quem falava essas palavras para você? Meu pai que falava assim comigo, minha mãe que falava assim comigo. E aí você vai ver que essas pessoas repetiram isso. Elas estão comendo das mesmas palavras que elas foram alimentadas. Palavras de morte, palavras de baixa autoestima, palavras de violência. Porém, você pode escolher ter palavras de vida. Mas como que eu vou gerar palavras de vida se eu só tenho palavras de morte? Justamente, a palavra tem poder. Nós acreditamos que quando você fala e você usa a sua boca para também falar coisas de vida para as pessoas, você está falando para você. Eu tenho certeza que você acompanhou aqui o pastor Washington de Sá falando sobre neurônios espelhos. Uma das grandes coisas que eu falo sobre cura, a cura, inclusive pela questão emocional, é você falar para alguém aquilo que você muitas vezes não ouviu. Quando você fala para alguém algo que você não ouviu e você vê ela se sentindo bem, o seu neurônio espelho tem a capacidade de captar aquilo e você sentir como se fosse com você.
Olha, era isso que eu gostaria de ter ouvido dos meus pais. Era isso que eu gostaria de ter ouvido da minha mãe. Era isso que eu gostaria de ter ouvido naquele momento que eu estava passando uma situação difícil. Então, use as suas palavras como uma forma, inclusive, de se autocurar. Cure pessoas e você também será curado. Quem esconde os seus pecados nunca prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Um outro provérbio muito interessante. Pecado é errar o alvo. O que é errar o alvo aqui? Olha, eu não estou sendo o pai que eu gostaria de ser. Eu não estou sendo a mãe que eu gostaria de ser. Olha, eu penso em ser um pai mais saudável, eu penso em ser uma mãe mais saudável, eu penso em falar de uma forma mais saudável. Mas quando eu vejo, olha, eu não consigo. Quando eu vejo, olha, eu já falei coisas ruins. Então você está errando o alvo. O que é confessar aqui? É você compartilhar com alguém, é você trazer isso à luz e falar, olha, realmente eu percebi que eu não tenho palavras boas para os meus filhos. Eu não tenho palavras boas para aqueles que estão ao meu redor. As minhas atitudes magoam, as atitudes agridem as pessoas que estão comigo. Eu preciso de ajuda. Falar que precisa de ajuda exige muita coragem, muito mais força do que agredir. Agredir muitas vezes é só você deixar. É você se lançar numa atitude, num comportamento. Mas quando você decide agir de maneira diferente, confessar algum erro, você está tendo muito mais coragem do que você imagina. Então nós não estamos aqui só para condenar os pais e falar que coisa feia que vocês estão fazendo. Pelo contrário, nós estamos falando aqui para você que há esperança. Tem como algo diferente acontecer na sua vida. Tem como você se alertar, perceber e se tratar. Que é o que nós esperamos de você. É o que nós esperamos de todos que estão ouvindo aqui essa programação durante todo o dia. Olha, à medida que você for ouvindo coisas e for reconhecendo em si, que você perceba que há possibilidades. Olha, quando o sofrimento, a ansiedade, a angústia nos abate, é quando nós não vemos mais saída. Você já percebeu isso? Quando você não tem saída, quando você acha que tudo acabou, quando você acha que não tem mais jeito, você é tomado por uma angústia, você é tomado por um mal-estar, você é tomado por uma sensação de acabou, não tem mais chance. Porém, nós queremos mostrar o contrário. Se nós estamos falando aqui, é porque nós já vimos tanto essa parte negativa, quanto também nós já vimos pessoas superando isso. Então você também vai conseguir superar, com certeza. Sem luz não há mudança. A depender do grau dessas feridas não curadas, os pais poderão desenvolver níveis de comportamentos tóxicos que vão afetar profundamente seus filhos. Cada um terá que perguntar para si também hoje, olha, qual é a intensidade dessa ferida que eu estou marcado, que está marcado na minha memória, nas minhas emoções? Qual é o nível dessa ferida? Eu faço isso com qual constância? Com qual constância isso foi incidido sobre mim? Nós teremos que perguntar. Porque se a gente não perceber isso, você também não vai conseguir tratar. Já pensou você tentar curar uma perna quebrada com fratura exposta com band-aid? Não vai dar certo, não é verdade? Então, para cada tipo e intensidade de ferida, terá um tipo e intensidade de tratamento. E você tem que perceber isso. Não fique desatento a essa ideia. Para a gente, então, ir direcionando todo o nosso passo a passo, entenda o que é intoxicação. Eu achei fantástico a classificação do que é intoxicação. Intoxicação consiste em uma série de efeitos sintomáticos produzidos quando uma substância tóxica é ingerida ou entra em contato com a pele, olhos ou membranas mucosas. Ou seja, nada que é tóxico você percebe antes de ingerir ou aquilo entrar em contato com você. Até porque, perceba a lógica disso. Se você souber que algo é tóxico, você não vai chegar perto. Se você souber que algo é tóxico, você nem vai ingerir. Já pensou você saber que algo é tóxico e ingerir? Isso já é parte de um comportamento autodestrutivo. Então, com certeza, as pessoas no seu estado normal não fariam isso. Então, a intoxicação também emocional de pais para filhos vem sem percepção. E vai acertar cada um com um nível de intensidade. Alguns vão ingerir e vão ficar intoxicados muito rapidamente. Outros vão ser simplesmente atingidos na sua pele. Às vezes na cabeça, às vezes no coração, às vezes na forma de se ver nos seus olhos, às vezes na forma de ouvir, ou seja, como vai fazer a leitura daquilo que ele tem percebido do mundo. Então, a intoxicação, para cada um, vai ter um nível de diferença e de intensidade. E também de como isso aconteceu. E, infelizmente, nós só percebemos depois os sintomas. Então, olha só, os idosos e as crianças são particularmente mais vulneráveis à intoxicação acidental. Por quê?
Porque eles não se dão conta, eles não têm como ter uma organização, uma capacidade cognitiva, às vezes até também, para lidar com a complexidade de algumas situações. Por isso, quando nós estamos na infância, é o nosso período de maior intoxicação. Algumas pessoas vão falar na psicologia, mas o psicólogo gosta de falar da infância. Eu falo assim, mas é lógico, para mim é muito simples a lógica do porquê nós falamos da infância. Porque na infância você não tem filtro para poder registrar o que é bom, o que é ruim. Você vai captar tudo que é dado a você pelos seus pais e pelo ambiente. E à medida que isso vai entrando, isso vai, infelizmente, atingindo você de várias maneiras. Por isso, precisamos falar sobre a infância para ver quais foram esses estímulos, essa incidência de situações que vieram sobre a sua vida. Os sintomas de intoxicação dependem do produto, da quantidade ingerida e de certas características físicas da pessoa que ingeriu. Então, olha só, dependendo do nível de intoxicação, eu tenho que saber qual foi o produto. Ou seja, de que forma que houve essa intoxicação? Algumas pessoas vão ser intoxicadas pela fala, pessoas que agrediam verbalmente. Eu tenho clientes que falam que os pais nunca tocaram neles, ou seja, nunca bateram, nunca fizeram nada físico, mas eles tremiam de medo só do pai chegar. Eles ficavam altamente tensos só ao ouvir a porta abrindo, porque a forma do pai falar, a forma dele corrigir através da sua fala, as coisas que ele falavam, era às vezes muito pior, segundo essas pessoas, do que uma ação física de bater. Se você reconhece essa fala, você provavelmente já viveu isso. Nós sabemos que a violência está para além de uma questão física ou muitas vezes sexual. Ela está também na forma de falar. Então, qual foi o produto da intoxicação? Será que foi o que você viu? Quantas pessoas viram seus pais batendo em suas mães? Você sabia que a maioria dos homens, hoje, que agridem as suas mulheres, eles viram seus pais batendo em suas mães? Você sabia que a maioria dos homens, hoje, que eles ficam calados quando brigam com a esposa, eles viram os pais fazendo isso com a mãe? Dando um gelo na mãe? Então, que tipo de produto foi o da sua intoxicação? Algumas pessoas também foram violadas sexualmente, infelizmente. Cada uma dessas formas serão atingidas, aderidas por cada um de uma maneira diferente. Por quê? Porque a quantidade também foi diferente. Tem pessoas que sofreram uma situação de abuso e isso marcou para a vida toda. Tem pessoas que aconteceram várias situações de abuso e também isso marcou de outra maneira. Como foi essa situação? Qual foi a frequência? Qual foi a intensidade? E para além disso, nós temos as questões individuais. Nós temos as questões que falam sobre quais as características dessas pessoas que ingeriram. Se você perceber, e você vai conversar com pessoas, tem histórias que você ouve e você fala, gente, como que essa pessoa se recuperou disso? Meu Deus, isso é muito grave. Eu acho que se eu passasse por isso, eu não daria conta. Porém, isso mostra da nossa capacidade de individualizar, ou seja, nós somos indivíduos separados, nós somos pessoas que vivem uma experiência, a mesma experiência de forma muito diferente. Então você tem que estar atento a isso e você tem que perceber quais são as suas características, como que você recebe, como que você lê e como que você desenvolve as coisas que acontecem com você. Então, você presta atenção? Intoxicação depende do produto, depende da quantidade ingerida e depende da pessoa que recebe. E aí, como saber as características dos pais tóxicos? Olha só, essa palavra tóxica é uma palavra, é um termo da Susan Forward, ela fala sobre pais tóxicos. A gente não tem muitos escritos no Brasil sobre esse tema, mas nos Estados Unidos a gente já tem livros, inclusive traduzidos. Esse fica uma dica para você, Pais Tóxicos. É um livro que fala sobre esse tipo de violência, de agressão na relação entre pais e filhos. E por que entre pais e filhos? Porque é a relação primária de todos nós. Todos nós tivemos algum cuidador, pelo menos, que exerceu essa função de pai e mãe e por isso foram totalmente relevantes a maneira que eles trataram e também que incidiram suas experiências próprias sobre nós, ok? Uma das palavras que vai substituir essa palavra tóxico pode ser narcisista. O que é um comportamento tóxico? É um comportamento narcisista. Olha só o que é um narcisista. Ele tem opinião muito elevada sobre si mesmo, necessidade de admiração, crença de que as outras pessoas são inferiores e a falta de empatia pelos outros. Ou seja, ele só quer ganhar, nunca quer perder. O que é um pai narcisista? Ele acha que ele sempre está certo.
Ele acha que tudo que ele faz, não, tá certo, eu não errei em nada. E se eu errei, foi você que me fez errar. Eu não errei por vontade própria, nem errei porque eu quis, não. Eu errei porque você ficou falando na minha cabeça, olha, eu só te dei uma pancada no olho porque você falou para mim, porque você olhou para mim diferente. Ele nunca vê o seu ato como errado. Ele sempre justificará o seu ato no ato de outras pessoas. Ele sempre vai colocar a culpa sobre o outro e nunca vai assumir a culpa. Por isso, infelizmente, se ele não tiver essa consciência, não vai mudar. Por isso que é difícil também conviver com esses pais. Então, olha só, características dos pais tóxicos. Eles tentam te fazer dependente. Isso aqui é uma coisa curiosa, né? Olha, o pai tenta fazer você dependente, ele não deixa o filho crescer. Ele quer tornar o filho dependente dele, ele dá tudo pro menino, torna o menino mimado, torna o menino grande, infelizmente irresponsável, mas que sempre agora será o filhinho da mamãe, ele nunca vai conseguir se afastar porque os pais não vão deixar ele crescer. Olha, se morar, ele quer comprar a casa pro filho em cima ou embaixo dele. Né? Olha, não, mora aqui perto de mim, pra você não ter problema. Olha, então você está falando que todo mundo que pede para os filhos morar perto são assim? Não, você vai ter que ver. Justamente, nós estamos falando de características e não de definições. Você vai ter que, a partir da sua experiência, olhar para essas características e pensar, ué, será que isso aqui está sendo tóxico? Será que isso aqui está sendo para me ajudar ou isso está me impedindo de crescer? Muitos casais estão sendo impedidos de crescer na sua relação matrimonial porque estão dependentes dos pais. Observe isso. A pessoa narcisista cultiva a culpa alheia, que é isso que eu falei. Eles nunca assumem a culpa e sempre vão falar que o outro fez ele fazer. Não, eu não fiz nada, você que fez eu fazer isso, você que fez eu te bater, você que fez eu te agredir, você que fez eu tirar isso de você. Ou seja, ele nunca consegue colocar a relação sobre o que é certo e o que é errado e sobre se ele errou também ou não e pedir desculpa. Não, ele nunca tem culpa, é o outro que sempre tem culpa. Aí você fala assim, mas tem pais que acham que se ele pedir desculpa para o filho, ele está sendo fraco. Não, você está ensinando para o seu filho que você pode errar, mas você pode se redimir do seu erro. Quando você não pede perdão para o seu filho, você está ensinando também ele a errar e nunca reconhecer o seu erro. Você é o exemplo do seu filho. Se você não pede perdão, por que você acha que o seu filho deve pedir perdão? Você acha que o seu filho vai pedir perdão quando ele errar? Ele não vai, ele vai agir igual a você, ok? Eles mentem constantemente. Que é isso? Os pais narcisistas ou pais tóxicos, eles sempre manipulam situações, eles inventam histórias, eles criam situações, e às vezes totalmente descabidas. Eu poderia relatar aqui várias coisas para você, mas às vezes os pais criam situações para simplesmente eles terem vantagem emocional ou muitas vezes em outras áreas da sua vida. E aí você vai falar assim, gente, mas será que tem pai que faz isso? Infelizmente tem. E se você duvida disso, olha, mais uma vez, agradeça a Deus, porque você não sabe o que é um pai tóxico. Mas as pessoas que estão falando assim, olha, eu sei o que é isso, elas estão reconhecendo para onde isso aqui está caminhando. Então, olha só, eles roubam os créditos, ou seja, os pais tóxicos ou pais narcisistas, eles acham que os filhos só venceram por causa deles. Se o filho venceu, é lógico, olha tudo que eu fiz para você, olha tudo que eu te ajudei, olha tudo que, se não fosse eu, se não fosse a minha ajuda, se não fosse o meu investimento, ele começa a desmerecer todo o processo, né, de caminhada do filho ou da filha. Eles competem com os filhos. As mulheres competem muitas vezes de forma mais visual, tentando inclusive parecer mais jovem, usar o mesmo tipo de roupa, às vezes até também falar para a filha, falar coisas do tipo, esse vestido ficou muito feio em você, e aí ela pega e compra o próprio vestido. Isso já aconteceu. Essa pessoa não presta para você. E muitas vezes competir em relacionamentos. Nossa, você não arruma ninguém, você vai ficar encalhada. Ou seja, vão competir de forma a parecer que é uma brincadeira muitas vezes, mas é sempre uma alfinetada. E os filhos que estão passando por isso sabem disso. Uma outra coisa que os homens fazem é competir em relação a ganhos. Olha, na sua idade eu já era casado, eu já tinha filhos, e eu já tinha um carro, e eu já tinha comprado a minha casa. E você? Você acha que você vai dar conta de ter uma família? Olha, eu não estou achando que você vai dar conta disso não, hein? Então os pais começam a ter também, sobre a vida adulta desses filhos, falas que deixam os filhos fragilizados.
Você entende a ideia da fragilização? É isso. É sempre culpa, é sempre uma dúvida sobre a capacidade individual, é sempre uma questão de enganação, de manipulação. É isso que vai fragilizando. Então, esses pais também nunca respeitam o espaço dos filhos. Mesmo depois de grandes, adultos, eu não digo que você não deva ter algum momento, né? E logicamente, filhos menores de idade, filhos que têm a dependência total dos pais, os pais têm que orientar sim, têm que estar por dentro de com quem você conversa. Agora tem pais que querem fazer isso na vida adulta, querem inclusive decidir como é que vai ser o casamento, qual cor que vai usar, qual cor que vai entrar, eu vou decidir. Infelizmente já tive situações como essa. Os pais, não, eu estou pagando, eu que vou decidir qual cor que vai ser. Ah, mas eu gosto dessa cor, mas eu não gosto. Eu falei, ué, que isso? Que tipo de relacionamento é esse? E por último, eles só te amam se você fizer o que eles querem. Uma mãe ou um pai narcisista filtra o amor com muita facilidade. Ou seja, eu te trato bem quando você faz o que eu quero e eu te trato mal quando eu não quero. Aí você vai falar assim, mas isso não acontece, não pode acontecer. Eu falei, sim, mas só que esses pais narcisistas, eles vão fazer questão de diminuir o filho, de fazer a sensação dos filhos como se sintam abandonados, como se eles não pertencessem mais àquele grupo familiar. Aí você fala assim, mas isso é muito forte. Eu falo, justamente, por isso que é tóxico. Então vamos lá, você que está agora ouvindo, agora que você preste atenção e anote. Se você anotar mais de 3 dessas características, infelizmente, você está numa relação tóxica com pais tóxicos e eu espero que ao final dessa fala, dessa palestra, você possa procurar ajuda, né? Você possa procurar formas de enfrentar e também de mudar essa situação. Primeira característica dos pais tóxicos, eles criticam o tempo inteiro. Eles só criticam, eles não sabem elogiar. O elogio, nós vamos falar até depois, é de uma forma crítica também. Então, pais narcisistas ou tóxicos esperam da criança apenas os melhores resultados. No entanto, as vitórias são dadas como certas. Ou seja, eu quero o melhor, você tem que ter o melhor resultado, porém, quando você alcança o melhor resultado, você não fez nada mais do que sua obrigação, hein? Você tirou 10, lógico, você só estuda, você não trabalha, você é à toa, tem que tirar 10 mesmo. E aí você começa a perceber que esses pais nunca reconhecerão o seu êxito. Eles simplesmente exigirão de você o melhor, mas quando você alcançar o melhor, você não fez mais nada do que a sua obrigação. Olha, nossa, pai, consegui o meu carro. Já era tempo. Meu Deus do céu, demorou muito. Eu tive carro com 16 anos. Mas que isso, pai, 16 anos podia dirigir, mas eu já tinha meu carro. Ou seja, ele desmerece a conquista, o ganho e diminui esse filho. E aí você vê que essa questão da crítica, olha só, ela é muito danosa porque vai trazer a sensação de insuficiência. Essa criança, esse adolescente, depois esse adulto, ele vai sentir que nunca fez, ele nunca consegue fazer o que é suficiente. Mas se ele errar, se prepare para ser humilhado. Ou seja, se ele venceu, ele é digno de... Olha, desprezo, nada mais do que sua obrigação. Mas se ele errar, ele vai ser totalmente humilhado. Imagine isso na sua vida. Você acerta e não é nada mais do que sua obrigação. Mas se você erra, você é burro mesmo, você é burro. E é esse tipo de linguagem que pais tóxicos usam. Eles não falam sobre comportamento. Quando você chama o seu filho de burro, e preste atenção nisso, aprenda isso e pratique isso. Quando você chama o seu filho de burro, você está classificando ele, você está rotulando. Você não está dando a capacidade dele de reformular uma situação e vencer e melhorar. Quando você chama de burro, você está ali colocando um rótulo da qual mostra que ele é insuficiente para fazer certo. Por isso, algumas pessoas, mesmo na vida adulta, elas não vão conseguir fazer uma coisa, por quê? Porque elas já vão entrar naquilo sabendo que elas não são suficientes. Eu sou insuficiente, por isso que não dá certo. Então, segunda característica dos pais tóxicos, você está anotando aí, né? Jogos de manipulação e chantagem emocional. Um pai narcisista se alegra do bem-estar do seu filho por 2 motivos. O sucesso das crianças podem ser usado para causar inveja nos outros e os filhos bem-sucedidos fornecem acesso a uma vida melhor. Aí você fala, não existe isso? Eu falei, existe. Existem pais que incentivam os seus filhos a terem grande sucesso, a entrarem na faculdade XYZ, só para depois chegar e conversar com o vizinho. Você viu fulano? Fulano passou em medicina.
Ó, meu filho, olha, eu esforcei muito para isso, eu esforcei muito, e às vezes os pais não ajudaram em nada. Infelizmente, essa é uma característica dos pais narcisistas. Eles dificultam ao máximo a vida dos filhos, eles não ajudam, mas quando o menino tem sucesso, dependeu totalmente dele. Essa incoerência, esse paradoxo. Infelizmente, a relação com pais tóxicos é paradoxal. O paradoxo num diálogo, ou seja, algo que é bom e é mal ao mesmo tempo, causa confusão mental. É isso que vai causar também o princípio da ansiedade, depois da irritabilidade, o estresse e também, às vezes, alguns pânicos, depressão e depois a tentativa de suicídio. Muitos pais querem também que os filhos tenham ganhos para que eles possam usufruir. Não, eu ajudei meu filho a ter tudo que ele tem e ele tem que me dar sim, tem que me dar um dinheiro por mês, ele tem que suprir o que eu quero, ele tem que pagar a viagem que eu quero, ele tem que me levar para onde eu quero. Ou seja, são pais que veem os filhos como uma extensão de ganhos pessoais. Aí você vai falar assim, nossa, isso não existe. Eu falei, infelizmente existe. Então, mais uma vez, esse filho será incapacitado da sua possibilidade individual e será colocado como menos. Ele sempre sofrerá a manipulação aí e a chantagem emocional, que é o quê? Os filhos começam a falar que vai fazer uma coisa, vai fazer uma viagem, vai ter que mudar de cidade, o pai começa a passar mal, a mãe começa a passar mal, começa a ter problema no coração, né? Pseudo problema no coração, desmaios, e aí você vê que esse tipo de coisa começa a colocar culpa sobre o filho. Ah, tá vendo? Você fez isso para me atingir, você fez isso para que eu ficasse mal. Ah, você acha que eu não estou percebendo? E, infelizmente, esse jogo de manipulação e de chantagem emocional vai deixar muitos filhos, inclusive, em dúvida. Será que eu estou fazendo isso mesmo? Será que eu estou fazendo para esse fim? Então, você está anotando. Terceira característica dos pais tóxicos: competição com os filhos. Quanto mais baixa a autoestima da criança ou do adolescente ou mesmo do adulto, os pais tóxicos falarão entusiasticamente sobre os erros e fracassos do seu filho ou filha. Ou seja, muitos pais acabam falando até com uma certa graça dos problemas amorosos dos filhos, de como eles não conseguiram passar, do quanto eles se esforçaram para fazer uma coisa e não conseguiram. E aí, inclusive, vão começar a ironizar. Ou seja, vão começar a falar, se você era tão bom nisso, por que você não conseguiu? Se você era tão assim, por que isso aqui não deu certo para você? E esses pais vão começar a rivalizar com seus filhos. Uma competição tanto de denegrir a imagem, quanto de também exigir dos filhos um reconhecimento para si que não é normal, não é característico. E isso vai gerar nos filhos, mais uma vez, a mesma coisa, fragilização do eu. Você vê que todas essas características fragilizam o eu. A competição é sempre mostrando que não está bom, a crítica é sempre mostrando que não está bom, a manipulação é sempre mostrando que o outro é inferior, eu tenho que dominar sobre o outro. Então você começa a perceber que pais tóxicos podem gerar, sim, muitos problemas. Aqui, a quinta característica, na verdade a quarta, Nós vamos de 3, é a quarta. Agressões verbais e físicas. É muito interessante porque aqui você já vai falar assim, claro que agressão física é tóxico. Por que estamos ressaltando isso? Porque tem agressões físicas que muitas vezes podem ser uma forma indireta. Exemplo, pais que obrigam os filhos a dar selinho na boca. Isso é um tipo de agressão física para muitos filhos. Muitos filhos sentem que se ele não quiser, se ele se sentir mal por esse comportamento, ele está agredindo o pai ou a mãe. Pais que obrigam os filhos a ter um abraço prolongado ali, aperta o menino ou a menina, de um jeito que ele está se sentindo mal. E aí, se ele falar que está se sentindo mal, faz o filho se sentir culpado, faz o filho se sentir culpada. Ou seja, pais que vão agredir verbalmente, inclusive fazendo coisas bem infantis. Eu tive um caso emblemático, que foi um dos começos dessa questão de pais tóxicos, uma mãe que provocava a filha fazendo barulhos para incomodá-la. Sabia que ela estava estudando, começava a fazer barulho constante. Sabia que ela estava conversando com a pessoa, começava a fazer barulho. Aí você fala assim, não, isso não pode existir, gente. Que coisa estranha é essa? Pois é, mas esse tipo de relação realmente narcisista infantiliza, traz uma competição e traz esse tipo de agressões. Que para muitas pessoas, se ela contar isso para um amigo, a pessoa às vezes vai dar risada. A pessoa às vezes vai achar isso jocoso, e vai falar, que isso, fulano, que bobeira, deixa para lá. Porém, eu e você conseguimos deixar para lá, por quê? Porque nós não estamos no dia a dia disso. Porém, você todo dia passando por isso, já pensou? Eu uma certa vez atendi uma pessoa que ela falava que uma outra chegava, não quero colocar
relações, para não identificar ninguém, chegava e fazia assim, ó, encostava o dedo na outra, com força. Só fazia isso e saía. Aí encostava, esperava a outra ficar irritada e saía. Aí todo dia, já pensou alguém chegar em você assim, encostar o dedo em você, ficar lá pressionando, até você ficar irritado e sair? Aí você fala assim, gente, que coisa engraçada, que coisa boba. Pois é, mas imagina isso durante 1 ano. Imagina isso durante 2 anos. Imagina isso durante 3 anos. Você já imaginou isso? Isso realmente em algum momento vai gerar uma reação desproporcional. Essa pessoa com o acúmulo dessa tensão, com o acúmulo desse incômodo, vai chegar uma hora que ela não vai suportar. E aí ela vai lá e, como aconteceu, quebra o dedo da pessoa. Aí você fala, meu Deus do céu, isso é demais, isso é desproporcional. Pois é, isso é uma relação tóxica. É algo pequeno que vai se tornando médio, grande, insuportável, até que vira uma reação totalmente desproporcional. E quando essa pessoa última reagiu dessa maneira, quebrando o dedo da outra, olha só que pessoa louca, que pessoa agressiva, olha que pessoa, né, com uma violência dentro dela. Não, mas ninguém viu esse processo crescendo. Eu não estou justificando, viu, gente? Eu só estou colocando que há uma relação entre essa causa e esse efeito. Não foi assim, foi um progresso. Aquele resultado é só uma amostra do que já veio acontecendo. E aí, algo da agressão verbal e física que me deixa mais assustado, e que eu vi vários relatos sobre isso, são pessoas que falam que identificam o humor do parceiro, da mãe, do pai, só da forma que gira a chave. Da forma que o meu pai abria a porta, eu sabia que naquele dia ele ia agredir minha mãe. Olha, quando meu pai chegou em casa, abriu a porta e ele respirou profundamente, ele deu um suspiro, eu já sabia que ele não estava bem. Olha só para você ver, isso são microexpressões. Para você estar atento a microexpressões, isso quer dizer que você já está sendo violentado há muito tempo. Você já consegue identificar os mínimos detalhes de uma certa situação. Então, quando os filhos sabem pela forma do pai respirar, ou como ele vai girar a chave, a forma que está o humor dele, você consegue fazer isso com alguém? Você tem essa intimidade com alguém? Olha, a forma que o seu pai girou a chave, você sabe como é que está o humor dele? Você só faz isso devido a uma grande pressão emocional. Quando você tem que se defender e a sua defesa tem que estar tão grande que você tem que estar atento ao menor barulho possível. Então, esses filhos começam a perceber coisas que ninguém percebe. Às vezes, o olhar do pai naquele dia está diferente. O olhar da mãe daquele dia está diferente e a criança sabe o que virá. E ela é tomada por terror. Terror. Imagine isso. Então, quando você vê uma relação dessa, você não pode conceber que isso é algo normal. Você não pode conceber que isso é algo natural e você não pode conceber que isso, inclusive, é algo saudável. Pelo contrário, são pais que estão incidindo sobre seus filhos um problema tão grande que, às vezes, poderá marcar para a vida toda cada um deles. Então, nós temos aqui uma outra característica que é a incapacidade de elogiar, incentivar e apoiar os filhos. Que é basicamente isso, trata-se de uma crítica indireta. Preste atenção nesse exemplo. O filho chega e mostra uma medalha de um campeonato. O pai ou a mãe vira e fala assim, uau, pelo menos você não fracassou em uma coisa, né? Pelo menos você não teve mais um fracasso, você viu? Não é um elogio. Isso também não é uma crítica direta. É algo... tá vendo que é tóxico? Você não sabe discernir se isso foi um elogio ou foi uma coisa ruim? Olha, ainda bem que você não fracassou nisso, né? Graças a Deus. Por que ele não falou, que legal, meu filho, que bom, olha, parabéns para você, ótimo, que conquista formidável. Não. Ué, ainda bem que você não fracassou nessa, né? Ai, graças a Deus, não foi mais uma nota vermelha. Ai, graças a Deus, não foi mais uma negativa lá na sua carteira de motorista. Ai, ainda bem, já era tarde, né, já passou tarde. Então, você vai ver que essas críticas, elas são muitas vezes distorcidas e tão camufladas que você não sabe o que é. O livro O Encontro, né, é muito interessante, ele fala justamente sobre a relação entre o toureiro e o touro. E ele fala que lá nessa cultura espanhola de fazer a estocada no touro, isso é chamado de bandarilhas. Antes
né, do toureiro enfiar a faca ali no touro, ele vai jogando bandarilhas. As bandarilhas são arcos com a ponta fina de ferro e neles há um tanto de coisas, laços coloridos. E ele vai lançando aquilo à medida que o touro vai passando. E ela fala que muitas vezes as nossas relações são assim. Nós vamos recebendo bandarilhas. O que significa isso? Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Você tem relações assim, que se você não sabe se essa relação é boa ou é ruim, de vez em quando você acha que ela é muito boa, mas de vez em quando você acha que ela é muito ruim, mas quando você acha que ela é muito ruim, você não tem coragem de falar, isso provavelmente é uma relação tóxica. A outra característica dos pais tóxicos é a falta de empatia e incapacidade de oferecer apoio emocional. O que significa isso? Os pais criticam. Que isso? Você nunca fala nada comigo. Você nunca compartilha o que está acontecendo. Ah, você conta tudo para todo mundo. Para os seus amigos você conta tudo. Mas para mim você não conta nada. Aí quando a menina ou o menino conta alguma coisa, o pai ou a mãe vai lá e faz o quê? Conta para todo mundo. Conta, liga para a tia e fala assim, você não acredita o que aconteceu com a fulana? Fulana levou um fora do fulaninho, né? E aí fala alto, fala para a menina ouvir. Dentro do ônibus, pro cobrador, ela vai falar. Tudo bem, você acredita, minha filha aqui, tá chorando, tá triste, sabe por quê? É porque levou fora de um flertezinho dela lá. Ele vai menosprezar o sofrimento da filha, ou do filho, ou vai colocar alguma coisa vexatória de forma pública. Isso, infelizmente, é a falta de empatia. Muitos pais não têm empatia dos seus filhos por causa disso. Mas é coisa de criança, não é coisa de menino. Não é. Se o seu filho adolescente te conta alguma coisa que ele teve vergonha, você não deveria contar isso para outras pessoas, a não ser em forma de buscar ajudá-lo. Se você menosprezar o seu filho e ele perceber isso, ele nunca mais vai confiar em você. Se você tem a confiança do seu filho, zele por isso, respeite isso. Ainda que para você naquele momento pareça uma coisa tão fútil ou simples, mas respeite isso, leve isso em consideração. Por quê? Porque você vai estar cultivando uma relação de abertura com o seu filho. Quando tiver um problema, ele vai até você e não a outras pessoas que podem indicar coisas ruins para ele. Então preste atenção na forma de você acolher seu filho. Muitas vezes você está acolhendo e está lançando o que ele fala ou o que ela fala para todo mundo sem respeitar. Quantos pais eu vejo? Mas que besteira da fulana. Aconteceu isso, ela não quer que eu fale para ninguém. Mas não é falar para ninguém. É você falar de uma maneira, inclusive, desrespeitosa. É você falar sem perguntar para ela se pode ou não falar. Mas eu tenho que perguntar para o meu filho? Tem. Se você tem uma relação com uma pessoa e o seu filho é uma pessoa, pergunte. Veja como ela se sentiria. A outra característica aqui, se não me engano, nós estamos na 7ª. Despejo das suas frustrações em cima dos filhos. A pior característica dos pais tóxicos. Eles querem falar com os filhos tudo o que está acontecendo com eles. Sabe o seu pai? Eu estou muito chateado com o seu pai. Eu estou muito triste porque eu vi uma conversa. Não, isso não é para você conversar com o seu filho. Tem pais e tem mães que eu já atendi que falam assim, mas eu não posso conversar com a minha filha? Eu falei, não, você não pode. Por quê? Porque em qualquer relação entre pais e filhos, entre terapeuta e o seu cliente, existe uma assimetria. A assimetria não pode ser desproporcional, mas tem que haver uma assimetria. O seu filho não precisa ser seu amigo, mas você pode ter uma relação de amizade, mas não você é totalmente amigo do seu filho a ponto de você falar para ele ou contar para ele problemas amorosos. Inclusive, já vi pais contando problemas sexuais para os seus filhos. Isso é uma perda de limite. Isso é uma perda, infelizmente, de parâmetro. E o que vai acontecer? O seu filho vai ficar sobrecarregado. A sua filha não vai dar conta disso. E muitas vezes você vai exigir uma compreensão de uma criança ou de um adolescente que não é proporcional. Essa não é a relação que você tem com seus filhos. Você deve conversar com seus filhos o quê? Compartilhe algo da sua vida, né, de forma a ensinar, sempre com um viés, a educar. Compartilhe algo, deixa eles conhecerem sobre você. Mas não problemas entre você e seu marido. Você precisa de um terapeuta, de um amigo, de uma amiga, de um aconselhamento, mas não do seu filho ou da sua filha. Não faça isso, isso é prejudicial. Os seus filhos se sentem responsáveis por você, pela sua alegria, mas muitas vezes esses pais, quando vai ser o contrário, eles não dão conta. Culpar os filhos por tudo que dá errado. Uma das coisas que os pais narcisistas ou tóxicos fazem também. Você sabe por que eu te dei um tapa na cara? Você sabe por que eu joguei esse negócio em você? Porque você olhou pra mim do jeito que eu já falei pra você que eu não gosto. Ou seja, ele vai sempre falar que se algo tá dando errado, se algo deu errado, foi porque o outro fez ele fazer. Mais uma vez isso aqui voltando.
Né? Ou senão, você sabe por que eu estou bebendo? Porque você não me dá, no sossego, você fica perturbando, você fica agindo de uma maneira que eu não gosto. Você sabe por que eu e sua mãe estão brigando? Eu já tive clientes que falaram isso. A mãe chegou para a filha e falou assim, você sabe por que eu estou me separando do seu pai? Por causa de você. Olha só, que intoxicação, que mãe é essa? Que relação é essa? Isso é uma relação, infelizmente, onde os pais já ouviram isso, já tiveram essa experiência e agora estão repetindo sobre os seus filhos. E agora também comparar os filhos negativamente a outras pessoas. Eu sei que muitas pessoas às vezes comparam sem perceber, mas perceba isso. Se você compara seu filho com alguém, você está falando que aquela pessoa é melhor do que ele. Você não está dando a chance dele ver o que está dando errado, e sim você está querendo marcar já algo de uma forma pejorativa. Comparar os filhos negativamente a outras pessoas é algo altamente danoso. Faz a criança, é igual a isso, ninguém se incentiva sendo comparado com outra pessoa. Você quer um exemplo disso? Você está ali acima do peso, chega uma amiga sua e fala assim, nossa, fulana, você engordou tanto, fulana está bem mais magra do que você. Você se incentivaria a emagrecer com uma fala dessa? Nossa, fulano comprou um carro X, você está com um carro menos 10X. Olha, você deveria comprar um carro melhor. Você se incentivaria a ter um carro melhor com esse tipo de fala? Provavelmente não. Por quê? Porque crítica não serve para ensinar. A crítica é simplesmente uma forma de gerar para o outro mal-estar e, infelizmente, uma forma de também trazer para si mesmo uma baixa autoestima. Tá vendo? Você não conseguiu, mas o outro conseguiu. E aí, você tem algumas possibilidades. Busque leitura para você melhorar isso. Busque inteligência emocional. Muitos desses pais estão, infelizmente, enfraquecidos na sua inteligência emocional. Uma ótima literatura é o livro Inteligência Emocional e a Arte de Educar Nossos Filhos. É um ótimo livro. Isso vai mostrar que, infelizmente, muitos pais não estão criando uma relação saudável e de inteligência emocional com os seus filhos. E por isso não estão conseguindo produzir neles mudanças. E uma das coisas que eu quero aqui terminar, para poder fechar, os pais tóxicos, eles fazem uma coisa que é muito estranha. E se você fizer isso, e se você perceber isso nos seus pais, entenda que realmente isso é passível, é preciso de ajuda para mudar. Pais narcisistas, essa vai ser a característica que eu acredito que é a mais, que mais vai definir. Eles são bons para todo mundo. Todo mundo fora da casa deles são apaixonados por eles. Todo mundo fala assim, gente, o seu pai, a sua mãe é maravilhosa, é maravilhoso, que gracinha, que ótimo, que pessoa engraçada, que pessoa legal. Olha, seu pai e sua mãe me ajudaram tanto, porém esse filho vai olhar com um olhar tipo assim, de quem você está falando? Você tem certeza que é meu pai e minha mãe? Não é. Ou senão, os filhos vão olhar e falar assim, esse é o meu pai e minha mãe. Eles só são bons para as pessoas de fora, mas para nós de dentro, eles não são assim. Por quê? Porque o narcisista, daqueles que ele já tem um amor garantido, ele infelizmente espezinha esse amor. Ele faz coisas muito irracionais devido a essa ideia de amor. Eles falam de qualquer jeito, eles agem de qualquer jeito, eles fazem do jeito que eles acharem que devem fazer. E isso é danoso. Se você é um pai ou mãe que acha que o seu jeito é o jeito certo e você tem que fazer de qualquer jeito, o seu filho tem que ficar calado, você possivelmente está sendo tóxico até mesmo sem saber. Se você busca exageradamente o poder, o controle, uma forma de fazer as pessoas obedecerem você, possivelmente você está sendo tóxico sem saber. Quando nós temos uma relação saudável, você não precisa obrigar ninguém. Você está guiado pelo que é certo e errado. Você vai focar no que é certo e errado e não sobre o que você quer fazer e os outros não querem fazer. Porque muitas vezes o que você quer fazer não é certo. E nós temos que ensinar para os nossos filhos o que é certo. E não eles a serem submissos excessivamente a você. Por quê? Porque senão eles serão assim na vida deles. Eles terão agora dificuldade de se autoafirmar.
eles serão pessoas fragilizadas, eles serão pessoas que vão se sentir sempre aquém de quem realmente são e terão as crenças, infelizmente, disfuncionais, de desamor, ou seja, eu não sou digno de ser amado, de desvalor, eu não me sinto capaz, e de desamparo, eu acho que todo mundo pode me machucar. E essas experiências passam agora a rondar a sua mente e o suicídio pode ser uma das características dessas pessoas. Se você quer que isso mude, se você tem a pretensão de isso mudar, reconheça hoje que você pode ser uma mãe ou um pai tóxico ou que vocês podem ser pais tóxicos. Fala, olha, realmente eu não sei fazer de outro jeito. Olha, eu tenho feito um jeito com os meus filhos de uma maneira muito ruim e eu não quero mais ser assim. Porém, eu não sei como mudar. Peça ajuda. Procure Infância Protegida, a Clínica Infância Protegida, ela tem atendimento online, você não tem desculpa para você estar, eu estou fora do país, não tem problema. Nós podemos chegar até você através da Clínica Infância Protegida, ajudá-los através de especialistas, psicólogos, pessoas que vão ajudar você a melhorar essa relação. Simplesmente não deixe isso para lá, não deixe essas coisas ficarem assim. Você que é filho, não justifique o seu erro e nem as coisas erradas na sua vida por causa de pais assim. Reconheça que os seus pais são doentes, são pessoas que precisam de ajuda, são doentes sim. Pais tóxicos têm uma doença e por serem doentes não podem ser justificados, mas você também não pode se justificar no erro deles. Então aprenda, seja diferente, queira usar essa experiência não como um veneno, não se envenene com essa experiência, procure melhorar, procure ser melhor, procure ser alguém que de fato não vai repetir, não vai levar essa herança para a sua família, ok? Então foi um prazer estar com você, foi um prazer poder compartilhar esse conhecimento e eu tenho certeza que no decorrer desse dia, você que já está desde manhã acompanhando, vai reconhecer coisas que você precisa mudar e nós estamos aqui para te ajudar, para orientar, para aconselhar. Você que reconheceu como pai tóxico, não fique triste. Que bom que você reconheceu. Alguns nunca vão reconhecer. Alguns nunca vão entender que esse tipo de comportamento está sendo danoso. Então, parabéns pela sua atitude de coragem, parabéns para você que se dispôs a ouvir esse tema tão difícil e eu tenho certeza que essa palavra, essa verdade não vai sair de você, da sua mente e você pode agora ser transformado pelo conhecimento que liberta. Então, que assim seja, que você, de fato, saia diferente dessa palestra e desse dia de conhecimento e de aconselhamento e de novidade que às vezes você nunca ouviu, ok? Então, Deus abençoe você e foi um prazer estar com você.